É isso aí, meus amigos. Finalmente aí aqui a resolução da AP, terceiro bimestre da terceira série do ensino médio. Vamos lá. Questão 1. O Brasil é um país livre de terremotos. Ai, mas eu não vou ter que ler esse texto inteiro, né, gente? Aqui é o seguinte, ó. Você abriu a prova do terceiro ano e falou, pô, será que essa prova aqui é mesmo de matemática? Sim, a primeira questão vinha com um texto gigante aqui falando sobre terremoto. Nessa situação, o que você faz? Procura identificar a pergunta. Qual que é a pergunta aqui? Ó? Vamos ver qual que é a pergunta. E aí você volta para o texto sabendo qual informação você precisa, tá? Então essa é a dica aí que serve para o Enem também. Os enunciados das questões do Enem costumam ser gigantescos, são textos gigantescos, cansativos. Então você vai direto para a pergunta, que a gente vai ver aqui agora, que é no último parágrafo. Olha lá. O terremoto ocorrido no Espírito Santo é potencialmente quantas vezes mais destrutivo do que o terremoto ocorrido no Rio Grande do Norte? Então precisamos aí, ó, saber da intensidade dos terremotos do Espírito Santo e do Rio Grande do Norte. E aí a gente volta no texto, sabendo exatamente o que precisamos. Olha lá, vejamos aqui, ó, Mato Grosso, olha aqui, Espírito Santo. Então vamos ver lá no Espírito Santo, atingiu por um abalo sísmico de 6 graus. Aí, pronto, ó. Melhor do que ler o texto inteiro, você já sabe aqui que teve um terremoto lá de 6 graus, na escala Richter. E no Rio Grande do Norte? Olha aqui, Rio Grande do Norte, 1980, não sei o que lá, foi atingido por uma série de terremotos na década de 80. Olha aqui, ó. Ocorreu em 86, terremoto de abalo 5 graus, na escala Richter. Prontinho. Agora, com essas informações, voltamos aqui no texto, que explica como que funciona a escala Richter. Olha só, foi desenvolvida por Charles Richter e Boden-Württemberg no intuito de medir a magnitude de um terremoto provocado pelo movimento das placas tectônicas. A energia liberada por ocasião de um terremoto é expressa por uma potência de base 10. A magnitude de graus leva em consideração apenas o expoente. Então, quando ouvimos a magnitude de um terremoto na televisão, fala apenas o expoente, tá? Então, nesse caso aqui, lembra lá, ó, no Espírito Santo foi de 6 graus e no Rio Grande do Norte 5 graus, tá? Então, o terremoto de 6 graus significa que a base é 10 e o expoente é 6. Já o terremoto de 5 graus, ou seja, a base 10 e o expoente é 5. E ele pergunta quantas vezes o terremoto aqui do Espírito Santo foi maior, né? Teve o poder destrutivo maior do que o Rio Grande do Norte, que foi 5 graus. E aí, propriedade das potências, olha só. Podemos escrever 10 elevado a sexta como sendo 10 que multiplica 10 elevado a quinta. Como a gente escreveu aqui, ó, na mesma potência aqui, dá para perceber o quê? Que o terremoto do Espírito Santo foi 10 vezes mais intenso, né? Potencialmente, ó, 10 vezes mais destrutivo do que o do Rio Grande do Norte, portanto, aqui a alternativa letra D, beleza? Vamos para a próxima questão. Se você está gostando aí da resolução, não esquece de deixar o like, seus comentários e se inscrever no canal, beleza? Muito bem, meus amigos, então voltamos aqui com a questão 2 agora. Um digital influencer ou influenciador digital utiliza as redes sociais para ditar tendências, comportamentos e opiniões. Pensando em divulgar um novo produto e ter grande alcance no seu público-alvo, o setor de marketing de uma empresa contratou um digital influencer com mais de 100 mil seguidores. Olha aí, 100 mil seguidores. Eu não tenho nem 1.000 seguidores no meu Instagram. Aliás, meu Instagram ali é Procablan, tá? Vamos, por favor, hein? Vamos chegar junto lá no Instagram também. Então, 100 mil seguidores. Na primeira hora depois de ser postado, o vídeo atingiu 10 mil compartilhamentos. E a cada hora cresce 50%. Olha aí, ó, 50% a cada hora. Ele tinha 10 mil compartilhamentos no começo, olha aí, na primeira hora. A função que permite calcular após a primeira hora, o crescimento exponencial do número de compartilhamentos em relação ao tempo em horas que o vídeo foi publicado é dada por. Então vamos descobrir, ó. É uma função exponencial porque cresce exponencialmente, ó. Ele está crescendo metade por hora, tá? Então se é 1.000, na primeira hora tem 1.000, depois vai ter 1.500, depois mais metade de 1.500, assim por diante, tá? Então o crescimento exponencial. Temos aqui, ó,
a quantidade de compartilhamentos inicial, ou seja, 10 mil. Então, você tem ali ó, um valor inicial da nossa função, que é 10 mil. Depois, você vai multiplicar isso pelo crescimento, tá? Se está crescendo, então é 1 mais a porcentagem. Então, você pode colocar assim, ó, 1, né, que é o 100%, mais o crescimento, que é 0,5, ou seja, 50%, tá? Elevado ao tempo em horas, beleza? Resolvendo aqui esse parêntese, você pode escrever assim como 10 mil, que multiplica 1 mais meio, 1,5 elevado ao tempo, tá? Alternativa letra E, beleza? Aí você pode testar aí que vai dar certo, tá bom? Se você não entendeu como é que eu represento o crescimento dessa forma aqui, é muito simples, Você tem lá o 100%, e se aumentou a quantidade, vai ser mais que 100%. Portanto, você coloca aqui ó, em decimal a porcentagem que está aumentando. Se fosse desconto, você ia colocar subtraindo, tá? Então é isso. Em outro vídeo eu posso explicar aí com mais detalhes, beleza? Vamos fazer mais uma questão. Olha aí a questão 3, talvez a questão mais simples aí, segundo me falaram os alunos. Então, um aplicativo de transporte de passageiros cobra uma taxa de 75 centavos por viagem. Olha só, 75 centavos por viagem. Então, vamos grifar isso aqui, ó. Importante, 75 centavos por viagem. Então, você começa com 75 centavos, tá? Você chamou o cara lá, 75 centavos por viagem. Além disso, ó, chamada custo fixo. Além dos 75 centavos, a tarifa do aplicativo tem o preço base inicial de R$2, ou seja, vamos colocar mais R$2 aqui na conta, certo? Ou seja, se rodar Q quilômetros, o total T minutos, vai cobrar 26 centavos vezes T minutos. Tá aí. Fazendo essa soma aqui, dá fixa, R$1.800, mais uma parte variável de R$500 por jogo desenvolvido. O gráfico que representa o salário deste profissional é. Então, perceba que você tem um valor inicial, parte fixa, e depois vai variar R$500 por jogo desenvolvido. Ou seja, para cada unidade desenvolvida, R$500 a mais. Se desenvolveu duas, 1.500, 3, 1.500 assim por diante. Então, é uma função linear, tá? Tem um jeitão de uma função linear. Que você tem aqui o seguinte, ó, o y é igual a ax mais b, tá? Essa aqui é a função linear. Vamos tentar adaptar aqui com os dados do problema. Então, você tem o salário do rapaz, vamos chamar de S, que é o chamado salário de S, colocar aqui, ó, salário em função da quantidade de jogos, vamos chamar de X, quantidade X de jogos desenvolvidos, beleza? Então, se você desenvolveu 0 jogo, você vai ganhar um salário base que é 1.800. Agora, se você desenvolveu algum jogo, você vai ganhar R$500 vezes a quantidade de jogos desenvolvidos. Aliás, chamei de X, né? Vamos deixar aqui, é X. Então, você tem aqui ó, uma função do primeiro grau. A função do primeiro grau é uma reta, tá? Essa reta aqui, ó, esse gráfico é crescente, tá? Porque quanto mais jogos, mais ele ganha. Portanto, vamos eliminar as que não pode ser. Ó. Essa daqui não pode ser, essa aqui é decrescente, essa daqui também não pode ser, que não é uma reta. Ó. Temos essas duas aqui, ó. Evidente que você não começa aqui devendo nada, né? Então, aqui, ó, se você continuasse esse gráfico aqui, o que aconteceu? Olha só, você ia pegar o salário, ia ser negativo, tá vendo? Aqui, ó. Então, não pode ser essa daqui, portanto, essa daqui partindo de 1.800, quando x é igual a 0, e subindo de 500 em 500 para cada unidade vendida. Desenvolvida. Beleza? A alternativa letra B é a correta. Vamos para mais uma questão. Muito bem, questão 5. Uma empresa pensando em investir em novos projetos contratou um atuário profissional para mensurar, administrar riscos, para auxiliar na construção de novos modelos de ações de mercado de capital e na análise de prováveis problemas financeiros. Ao fazer a análise dos riscos de investimentos, o profissional descobriu a seguinte função polinomial. Então está aqui a função f de x igual a x menos 3, que multiplica x menos 1, que multiplica x. O gráfico que representa a função polinomial é. Então aqui, nesse caso, tem vários exemplos lá no caderno do aluno, tá, do terceiro bimestre, que é calcular as raízes de uma função polinomial escrita nessa forma aqui, tá? Então é muito simples. A raiz de uma função
é o valor de x, né, que torna a função igual a zero. Portanto, ó, como aqui é um produto, temos três fatores, para que essa conta aqui dê zero, basta que um dos fatores seja zero. Portanto, as raízes serão, primeiro, x igual a zero, vai zerar tudo, tá? Se esse x for zero, a conta vai dar zero. Agora, aqui, ó, o x também pode ser um positivo, que você imagina assim, ó, se um for positivo, se o x for positivo aqui, ó, vai dar zero nessa conta, e aí vai zerar a conta inteira. E, finalmente, o x pode ser 3 positivo, tá? Se você colocar 3 positivo no lugar do x, também você vai zerar a conta inteira. Portanto, está aqui as três raízes da nossa equação, função, né, polinomial. Portanto, o gráfico tem que passar no eixo x exatamente nesses valores, ó, no x igual a 0, no 1 e no 3. Perceba que não tem nenhuma raiz negativa, portanto, ó, não pode passar aqui na parte negativa do gráfico. Isso aqui não é a função polinomial, né, do terceiro grau, isso aqui é uma parábola, também não pode ser. Essa daqui é uma parábola de concavidade para baixo, não é. E aí você tem aqui, ó, esse gráfico aqui é uma função do terceiro grau, porque tem três raízes aqui, passa pelo gráfico, pelo eixo x 3 vezes, passa pela origem, parece que esse cara aqui é o 1, e passa pelo 2, tá? Então não é essa daqui ainda. Agora essa daqui, ó, passa pelo 0, passa pelo 1, e passa pelo, ó, 1, 2, 3, tá? Então é exatamente essa daqui, ó, cujas raízes é 0, 1, 2, 0, 1 e 3, beleza? Se você está gostando aqui da resolução, comente aí, deixa seu comentário aí, sua dúvida, se você fez a questão de outra forma, comenta aí, por favor, né? E vamos assistir o vídeo até o final, hein? Precisamos aí de 4.000 horas de visualização em um ano, cara, não sei como que eu vou conseguir isso, mas vamos lá, hein? Conto com vocês, vamos para a próxima questão. E aqui está a próxima questão, questão 6. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, o número de infectados pelo vírus HIV, causador da AIDS, doença sem cura transmitida, entre outros, por relações sexuais desprotegidas, cresceu absurdamente em 10 anos entre a população mais jovem, como ilustra o gráfico a seguir. Então você tem aqui, ó, o gráfico, né, aqui as idades, as faixas etárias, ó. 25 a 29, 20 a 24, 15 a 19. Veja que a 15 a 19, ó, e 20 a 24 cresceu absurdamente. O pessoal mais velho está se protegendo mais. Ou tendo menos relações, né? Vai saber. Bom, qual que é a pergunta aqui? Então, de acordo com esse gráfico aí, você tem que escolher a alternativa correta aqui. Primeiro, registra-se um aumento de mais de 700% no número total de infectados de 2007 para 2017. Então, 700% de aumento. Bom, como tem que fazer um monte de conta aqui, cara, vamos deixar essa por último. Vamos deixar essa por último, tá? Porque tinha que fazer uma soma aqui, depois vamos por eliminação, beleza? Você vai entender por quê. Olha só, de 15 a 19 anos é a faixa etária com menor crescimento nos casos de contágio. Vamos ver se é menor. Olha só, ela partiu aqui de 1.300, foi para 8.000 e tantos casos, certo? De 2007 a 2017. Não é a menor, tá? A menor que cresceu menos foi essa faixa azul aqui, ó. Então essa daqui não pode ser, está errada. Bom, 15 a 19 anos é a faixa etária com maior crescimento nos casos de contágio pelo HIV. 15 a 19 não é o maior crescimento, o maior crescimento é aqui, ó, 20 a 24, tá vendo? Só pelo gráfico, né? Você olha aqui pelo gráfico, ó, cresceu mais, tá vendo aqui? 8.129 tinha menos no começo, tá vendo? Então cresceu mais do que a verde, o laranja, que é de 20 a 24, tá? Então essa daqui também não pode ser essa daqui. Bom, a faixa etária de 25 a 29 anos teve um aumento de 200% no número de infectados do HIV de 2012 a 2017. Vamos ver se dobrou. Então tá falando que dobrou, ó. 200% é o dobro, né? Cadê? 200%. Vamos ver se 200% mesmo. Então 200%, crescer 200% é dobrar. Vamos ver se dobrou. Ou melhor, se você cresce 100%, você dobrou. Agora 200% você cresceu duas vezes, né? Cresceu duas vezes aí o valor inicial. Vamos ver se é isso mesmo. Vamos ver aqui então no gráfico. Faixa etária de 25 a 29. Vamos ver se teve aumento de 200% de 2012 a 2019. Olha só. Aqui era 800, foi para 2.489, tá? Então era 823, né, em 2012, 823, e foi para 2.489, vamos verificar se o que sobra aqui
é o dobro de 1.823, tá? Que é o 200%. 9 tira 3 fica 6. 8 tira 2 fica 6. 4 não dá para tirar 8. 14 tira 8 fica 4. 1. Então, olha aí, 14 não é o dobro de 800, tá? Então, não dobrou aqui 200%, tá errado também. E, finalmente, aqui aí, a faixa etária de 20 a 24 anos teve um aumento de 400% no número de infectados de 2012 a 2017. Ó, de 20 a 24, 400%. Vamos ver um teste aqui para você saber o que é 400%. Ó. 400% é o seguinte, você tem lá, por exemplo, você tinha 2 no começo, tá? Você vai somar aqui, ó, mais 4 vezes o valor que você tinha antes. Ou seja, depois você vai ter 10, tá? Então, é isso que é aumentar 400%. É você ter 4 vezes o que você tinha antes, mais o que você tinha, né? Então, é só um exemplo, tá? Vamos ver se aconteceu isso com a faixa etária de 20 a 24 anos. Tá aqui, ó. 20 a 24 anos, de 2012 a 2017, tem que ter meio que quintuplicado, né? Então, vamos ver aqui, ó. Qual que é a diferença? Nós temos ali 8.129 e tinha 2.355. Vamos ver aqui, ó. 4, 12 tira 5 fica 7. E aqui não dá, empresta, ficou 0. 10 tira 3 fica 7 também. E aqui 7 tira 2 fica 5. Agora isso daqui não é 4 vezes esse valor aqui, ó. Tá? Não é, então não aumentou tudo isso não. Então por eliminação, cara, você vê que você teve que fazer algumas continhas aí, tá? Mas foi muito mais fácil por eliminação letra A, tá? Cresceu 700%. Se você quisesse no começo já verificar se é 700%, você poderia fazer o quê? Ó? Você tinha que somar tudo. Por exemplo, aqui está falando da faixa etária. Registra o seu aumento de mais de 700% nos números total de infectados de 2007 para 2017, certo? Então você tinha que somar aqui, ó, esses 3 valores aqui, tá? Esses 3 valores, somar esses 3 valores e comparar com a soma desses caras aqui, ó, tá? Então, vamos fazer aqui rapidamente, vai. Você tinha lá 1.348 com mais 988 com mais 332, certo? Então, você tem 8 mais 8, 16, com mais 2, 18, vai 1. 5, 8 e 8, 16, vai 1. 10, 13, 16, vai 1. 2. 2.668, tá? E aqui você tem, ó, 8.129 com mais 8.086. 8.086. Então, você tem aqui 15 vai 1, 10, 11 vai 1, e 2, aqui 16. Então, olha aí, 16.700% é o seguinte, você tem que fazer isso aqui, ó, 7 vezes isso daqui e somar com ele mesmo, tá? Então, 7 vezes 2.068 vai dar quanto? 7 vezes 8, 56, vai 5. 6 vezes 7, 42, 47, vai 4. 42, 46, vai 4. 14 com mais 4 dá 19, né? Olha aí, 14 com mais 4, 12, 7, 14, com mais 4, 18. Então tá aí, ó, 18.676, tá? 18.676. Opa, faltou aqui, ó, somar isso daqui também, ó. Então tem 2.489 ali, ó. Tem que somar aqui também, que isso aqui é 2017 também, ó. Bom, aqui 5, 14 vai 1, 10 vai 1, aqui 7, 8, 1, vai lá, 18.704, ou seja, mais de 700%. Aumentou mais de 700%. Você tinha aqui 2.600, foi para 18.700 e pouco aqui, ó. Então, se fosse 700%, seria isso aqui. Então, é mais de 700%, beleza? Vou fazer mais uma questão aqui. Vamos lá. Olha aí, questão 7, questãozinha bem confusa essa daqui, hein? Vamos tentar aqui ver se a gente consegue fazer, hein? Vamos lá. Encontradas em estações de trem, metrô, grandes lojas, aeroportos, shoppings ou em qualquer outro lugar movimentado, as escadas rolantes
tem grande importância na locomoção de pessoas, considerada, junto aos elevadores, esteiras, rolantes, o meio de transporte mais seguro do mundo. Normas técnicas de segurança limitam sua velocidade a 0,75 metros por segundo. E mesma, aí já começa os erros, ó. E mesma, né? E mesma, não entendi esse E mesmo aí, mas deve ser a mesma, né? A mesma não deve variar, a mesma se referindo aqui à velocidade. Durante o percurso, para evitar acidentes. Com base nas informações do texto, qual gráfico representa corretamente a distância percorrida por uma escada rolante ligada na velocidade máxima? Então veja bem, aí já começa a confusão, ó. Quem está se locomovendo não é a escada, né? A escada fica rolante, né? Ela fica rolando, né? Escada rolante. Quem está se locomovendo é a pessoa, que está indo de um andar para o outro, ou subindo ou descendo. A escada rolante não sai andando por aí, certo? Você não vê uma escada rolante passeando na estação, você vê a escada rolante fixa, né? Os degraus que vão subindo ou descendo, enfim, já começou a confusão essa questão aqui, como muitas outras aí, pelo amor de Deus, mas vamos lá. Então, aqui o aluno já fica perdido. Que distância que a escada rolante vai percorrer, velho? Tá estranho. E, porra, enfim, vamos ver o que dá pra fazer aqui, ó. Ligar na velocidade máxima, tá? Você vê que os gráficos aqui, você tem a distância pelo tempo, tá? A distância pelo tempo. Então, assim, ó, tem duas situações. Ou a pergunta se refere à pessoa que está na escada rolante, nesse caso seria uma reta partindo aqui do zero, né? E crescendo 0,75, a taxa de crescimento, porque você está andando por segundo, né? 0,75 metros por segundo, então seria a letra C, tá? Você parte do zero, está no andar lá, térreo, você parte do zero e vai subindo, tá? A distância. Por outro lado, se o gráfico aqui, se a pergunta estivesse referindo à velocidade da escada, né? Então a escada tem velocidade constante, mas aí não seria distância, seria velocidade e tempo, né? A variação aqui não tem variação da velocidade, seria uma constante. Bom, pela minha análise aqui, a alternativa correta, essa daqui não pode ser porque não é linear, né? É uma exponencial aí, parece. Bom, então fica essas quatro aqui mesmo para a gente analisar, tá? Então, como eu disse, ó, a pessoa ela parte da origem, tá? A pessoa ela parte da origem. Então, não é essa daqui por essa razão, tá? Essa daqui está mais correta porque ela parte da origem e vai a cada segundo que passa, ela está 0,75, né? 0,75, deixa eu ver aqui. 0,75 metros para cima ou para baixo, tá? Ou subindo ou descendo. Tudo bem? E aqui, ela não começa com 7 metros, a não ser que ela esteja descendo, né? Se ela estiver descendo, pode ser isso aqui, ó. Se ela estiver em cima e a altura sei lá, do patamar que ela está querendo vencer lá, se for 7,5 metros, ela vai descendo, né? Só que aqui a distância percorrida, né? Então não tem nada a ver não. O gráfico decrescente não tem nada a ver não. É aqui mesmo, ó. Alternativa letra C, tá? Bom, enfim, você viu a dificuldade que foi, primeiro para interpretar a pergunta, porque, realmente, ainda estou com dúvida ainda nessa questão, tá? A distância percorrida por uma escada, não entendi. Deve ser a distância da pessoa, né? Da pessoa que está na escada, que ela está subindo ou descendo uma certa altura, aí, enfim. Bom, fica aí o questionamento, se você entendeu essa pergunta aí, põe pra gente aí nos comentários, que tem muita gente com dúvida, e eu também. Tá? Então ajuda nós aí, tamo junto, vamos fazer mais uma aqui, mais uma questão aqui. É isso aí, questão 8, hein? Vamos na tacada só, é um vídeo só para todas as questões, é isso mesmo. Aqui, ó, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o índice de desemprego no Brasil subiu para 12,7% no trimestre, encerrado em março, atingindo 13,4 milhões de pessoas. O gráfico a seguir mostra a evolução da taxa de desemprego entre o primeiro trimestre de 2018 e o primeiro trimestre de 2019. Bom, por incrível que pareça, teve aluno perguntando o que é trimestre. Então já começa por aí a nossa dificuldade. Então trimestre, gente, como o nome diz aqui, ó, são 3 meses, tá? Trimestre. Enfim, vamos lá. Aqui você tem o gráfico, ó. Começou lá em cima, 28, não sei o que, 22...
aqui 22, acho que é 22, alguma coisa aqui, ó, não sei. Aqui, não sei, também não dá para ver. Vou ter que dar um zoom aqui. Enfim, vamos ver a pergunta. Considerando o gráfico, é correto afirmar que, vamos lá, o índice de desemprego mais baixo na série relatada pelo gráfico ocorreu no segundo trimestre. Então, olha, quer saber o índice de desemprego mais baixo? Aqui pelo gráfico, ó, o índice de desemprego mais baixo é esse daqui, ó, né? Tá mais baixo, certo? Cerca de, sei lá, 12, alguma coisa. Deixa eu ver, 11, né? 11,5, quase 11,5, ó. E esse trimestre aqui de 2018 não é o primeiro trimestre, tá? É o último, né? Deixa eu ver aqui, ó. Junho, agosto, setembro, dezembro. É o último trimestre. Beleza? Então tá errado isso aqui, não é isso aqui. Vamos ver outra aqui, ó. O índice de desemprego mais alto na série relatada pelo gráfico ocorreu no primeiro trimestre de 2019. Olha só, o primeiro trimestre tá aqui, ó. E o índice de desemprego mais alto ocorreu justamente no primeiro trimestre de 2018, tá? Tá aqui, ó, mais alto. Esse aqui é mais alto que esse. Continuando a análise aqui do gráfico, então, a média do índice de desemprego na série relatada pelo gráfico é de 13%. Então, meus queridos, olha só, o único valor que está acima dos 13% e não muito acima é esse daqui, ó. Os demais todos estão abaixo dos 13%. Portanto, impossível essa média ser 13%, tá? Não dá para ser 13% porque teria que ter todos aqui, ó, uns a mais e outros a menos, tá? E aqui, ó, só tem um a mais. Não tem como esse cara aqui puxar a média para cima o suficiente para chegar nos 13, entendeu? A lógica? Então não é. Beleza? Acredita em mim, vamos lá. A maior queda no índice de desemprego foi no segundo trimestre de 2018. Vamos ver então. Segundo trimestre de 2018 é esse daqui, ó, segundo. Então você tem essa reta aqui, ó, tá nessa inclinação, tá? Então foi de 12 para acho que 11,9, né? 12,4 para 11,9. Bom, vamos ver se essa inclinação aqui, se essa inclinação for maior que essa daqui, o que parece que não é, né? Visualmente aqui, ó, essa daqui é maior. Então realmente a queda foi maior nessa daqui. Aí a menor queda no índice de desemprego foi no terceiro trimestre de 2018. Ó, no terceiro trimestre foi de 11,9 para 11,6, ou seja, variou aqui 0,3, tá? Agora daqui, ó, foi de 12,4 para 11,9, ou seja, variou bem mais, né? Deixa eu ver aqui quanto. 0,0, deixa eu ver. 0,405, 0,5% maior. Então essa aqui é letra D, tá? A análise do gráfico não tinha muito cálculo para fazer, é isso mesmo, só analisar o gráfico ali, beleza? Vamos fazer a próxima questão, vamos lá. Olha aí, questão 9 agora, hein? Grandes empresas de tecnologia estão disputando uma corrida em busca do avanço da inteligência artificial, investindo cada ano mais em pesquisas e programas, na tentativa de melhorar a capacidade de processamento do aprendizado das máquinas. 5 dessas empresas projetaram os investimentos em inteligência artificial até 2022, conforme o gráfico a seguir. No período de 2019 a 2022, a empresa que terá o maior crescimento nos investimentos é... Então vejamos aqui, ó, esses gráficos aqui, todos retas, né? São todos retas. Nós precisamos aqui observar qual cresceu mais, né? Então veja aqui, ó, de cara você tem aqui esse aqui que investiu pouco menos de 1 milhão, sei lá, 1 milhão aqui em tecnologia, ó, e depois no final de 2022 vai investir mais de 15 milhões, tá vendo? Então cresceu bastante, tá? Então não vou nem analisar as outras, essa daqui tem a maior inclinação, portanto tem o maior crescimento. Então, é E3, alternativa C, tá? E3 que é a curva vermelha aqui, ó. E3, cresce mais que as outras, o investimento. Beleza? Vamos rapidão, vamos fazer mais uma aqui, vai. Muito bem, pessoal, questão 10 agora. Em dadas as funções definidas por f de x igual a x, 2 elevado a x e g de x igual a 1 meio elevado a x. Tá aí a função, os gráficos. Então é correto afirmar que g de x é decrescente e se intercepta com f de x no ponto 1, 1, 0. Olha só, ponto 1, 0 é esse aqui, ó. Não tem nenhuma função se interceptando nesse ponto, não. 1 para x, 0 para y. Não tem nada disso. Então não é essa daqui, tá? Tá errado. A f de x é decrescente e se intercepta com g de x no ponto 0 e 1. Bom, 0 e 1 é esse. Realmente elas se interceptam, mas porém f de x, ó,
crescente, perdão, decrescente, tá? Então também não é. f de x é crescente, se intercepta com f de x no ponto 1. Bom, como é que f de x vai interceptar ela mesma? F de x vai interceptar ela mesma? Não tem como, né, jovem? Então isso aqui também não é. F de x e g de x são crescentes? Não, cara, ó, a preta é crescente, a vermelha é decrescente, tá aqui na figura. Não tem como não. Por eliminação só pode ser a E, né? Alternativa correta aqui, letra E, o que que fala? F de x é crescente e g de x é decrescente, justamente. Crescente, decrescente, beleza? Vou fazer mais uma, né? Opa, olha aí. Cadê o resto da coisa aqui? Peraí, caramba. Olha aí, questão 11 então, hein? Olha lá, o streaming. Streaming é uma tecnologia que permite a transmissão instantânea de dados de áudio e de vídeo através da rede. Como não tem a necessidade de fazer download, o serviço torna mais rápido assistir filmes e escutar música online. Os gráficos a seguir representam a quantidade de assinantes que, em diferentes plataformas de streaming, em função do tempo T ao longo do determinado ano. A plataforma em que a quantidade de assinantes cresceu somente a taxas crescentes é. Então, taxas crescentes. Atenção, taxas crescentes. A palavra mágica crescentes. Taxas crescentes. Significa que não vai crescer a mesma quantia toda vez. A taxa é crescente. Cada vez ela cresce, a taxa aumenta também, entendeu? Então, vamos ver aqui, ó. Taxas crescentes. Com certeza, olha só, não é linear, tá? Porque aqui a taxa é a mesma, não vai crescer a taxa. Essa daqui se parece mais com uma função aqui exponencial, cara. Essa daqui, ó, tá com jeitão exponencial. Então, eu vou arriscar nessa, tá? Vou arriscar nessa daqui antes das outras, né? Essa mesmo, é a B, tá? Pelo gráfico aqui, ó, crescimento a taxas crescentes. Vou tentar representar para você, ó, o que significa isso. Imagine aqui, você tem valores para o x, tá? Então, para cada valor que você variar aqui na horizontal, vamos supor aqui, ó, você variou daqui até aqui. Aí, o seu gráfico, né, variou aqui, ó, esse tanto aqui, ó, o y. O y variou isso daqui, ó, certo? Depois, no segundo momento, você aumentou mais uma unidade aqui no x, ó. Olha o que aconteceu, ó, com y. Aumentou isso daqui, ó. Tá percebendo aqui? Aumentou isso daqui, ó. Já é mais que antes, né? Olha lá. A taxa está crescendo, cara. É isso aqui que significa, ó. Vamos analisar mais um. Aqui, ó. X aumentou uma unidade. Uma unidade só. Olha a taxa onde está já, ó. A taxa está aumentando, cara. Ó. Isso aqui que significa aumentar a taxa. Para cada unidade que eu aumento aqui no X, o que está acontecendo com o meu Y? Está aumentando cada vez mais. Então é isso daí. Então não precisa nem analisar os outros, mas vamos ver os outros gráficos aqui, ó. Essa curva aqui, não sei nem que curva que é essa aqui. Parece um ensaio de tração, né? Para quem vai fazer engenharia aí, você vai ver isso aí, um gráfico mais ou menos assim, ó. No começo é elástico, né? Depois é plástico. Enfim, isso aí é a viagem minha. Aqui, ó. Essa aqui também é esquisita, é um S, não tem nada a ver. Isso aqui tá decrescente, não tem nada a ver. Bom, alternativa letra B, beleza? É isso mesmo. Vamos ver a última questão? Olha aí a última questão, vamos lá. Olha aí, finalmente, a última questão, questão 12. Como a vacina atua no nosso corpo? Ai, cara, tá afim de ler isso daí? Eu não. Então vamos direto para a pergunta? Vamos direto para a pergunta, olha lá. Uma pessoa devidamente vacinada contra a gripe e, portanto, imunizada é exposta ao vírus e seu corpo reage produzindo anticorpos de acordo com a seguinte lei. Isso é importante para nós, a lei. A lei aqui do negócio, olha só. N de T é igual a A que multiplica 2BT, 2 elevado a BT. Em que N de T é o número de anticorpos produzidos pelo organismo, T dias após a infecção, e A e B são constantes reais. Sabendo que no dia da exposição ao vírus já tinha 3.000 anticorpos, olha aí o valor inicial. Ó. O valor inicial, 3.000 anticorpos presentes no organismo da pessoa e que após 2 dias, após 2 dias isso é importante, esse número já era aqui, ó, 24.000 anticorpos. Determine os valores de A e B. Então, ele quer saber as constantes A e B. Vamos lá. Usando aqui a formulinha que nós temos aqui, ó, que o N de T vai ser igual ao A, que multiplica o 2, que eleva o B vezes T. Então, tá aqui, ó. No começo, aqui, 2 dias, nós tínhamos aqui 24.000 anticorpos. Então, vamos substituir aqui, ó, 24.000 anticorpos vezes A, que multiplica o 2, B,
vezes o quê? Vezes... Opa, peraí. Isso aqui é para o segundo dia, né? Então, tô vendo aqui para 2 dias, tá à disposição. Eu ia começar pelo inicial, por 0 dias, tá? Com esses 3.000 aqui. Mas vamos fazer esse daqui mesmo. Tá aí, ó. Então, para 2 dias, tá? Ou seja, para o T igual a 2, temos isso aqui, ó, 24.000 anticorpos, tá? O A nós vamos determinar no início, ou seja, para T igual a 0. Então, você tinha lá, para T igual a 0, você tinha 3.000 anticorpos. 3.000 anticorpos é igual a A, que multiplicou 2 vezes B vezes 0. Por quê? Isso aqui é para T igual a 0. Isso aqui vai dar 0. 2 elevado a 0 é 1. Portanto, nós temos que o A é 3.000. Isso aqui é o valor inicial, tá? O A. 3.000, ó. Já elimina algumas aqui. Substituindo nessa daqui, ó, nós temos 24.000, que é igual a 3.000 vezes 2 elevado a B2. Então, passando aqui, dividindo, ou se você preferir dar uma simplificada antes, ó, por 1.000, divide por 1.000 os dois lados, teremos o quê? 24 dividido por 3. Isso aqui é igual a 2 elevado a B2, ou 2B, tanto faz. 24 por 3 vai dar 8. 8 é igual a 2B2. E aí, como vocês bem sabem, uma equação exponencial para você resolver, basta escrever ambos os membros na mesma base. Então, 8 vai ser 2 ao cubo, né? 2 ao cubo é igual a 8, e o 2B2 aqui. Igualou as bases, iguala os expoentes. Então, nós teremos o quê? Que 3 é igual a B vezes 2. O 2 está multiplicando, passa dividindo, nós temos finalmente um B igual a 3 meios. Tá? 3 meios positivo. Então, nós temos aqui o A e o B. Olha aí que beleza. O A está aqui, 3.000. O B está aqui, 3 meios. Aonde? Alternativa letra A. Com isso, finalizamos aí a resolução da AP do terceiro bimestre de 2019, a 24ª edição. Tamo junto aí. Se você tem alguma crítica aí, eu sei que eu resolvi assim, meio que às pressas, mas perdoa eu aí, infelizmente o tempo é escasso aqui, tá meio corrido, beleza? Mas enfim, se ajudou de alguma forma, se inscreve no canal, deixa seu like aí e as críticas você comenta aí que a gente vai procurar melhorar cada vez mais, beleza? Dedico aí aos nossos amigos aí que pediram bastante aí no canal, a resolução tá aí finalmente para vocês. Tamo junto, um grande abraço, até a próxima.